fui ali consultar o meu Google chamado Gustavo e ele me lembrou qual é a quinta linguagem. E a quinta linguagem é o serviço. Eu não me lembrava porque definitivamente essa não é a minha. Então, como é que essa linguagem se expressa? São aquelas pessoas que, para demonstrar que gostam da gente, fazem coisas por nós. É aquela amiga que, quando você está doente, chega na sua casa e limpa o banheiro e faz um bolo, e que também, por sua vez, para se sentirem amadas, precisam que você ajude a lavar uma louça, a recolher um lixo, a guardar os brinquedos, né? Claro, eu falei aqui principalmente adultos, mas tudo isso também se aplica às crianças, claro, que da maneira delas, né? Então, essa é uma linguagem que a Chloe fala, né? Ela, na verdade, aí tem uma outra questão que é importante também considerar. Embora todos nós tenhamos uma maneira, uma linguagem que nos seja mais natural, nós podemos e devemos, na verdade, nos esforçar para falar outras linguagens, para que os outros também consigam se sentir amados à sua maneira. E é por isso que eu estou falando isso agora, nesse curso, para que vocês consigam perceber qual é a linguagem mais usada pelas crianças, para que vocês consigam acessar com mais precisão o coraçãozinho delas, suprindo as suas necessidades, né? Então, pode ser aquela criança que corre para buscar o chinelo para o pai quando o pai chega em casa, ou que quer ajudar secando a louça, que quando você acorda colocou o café na mesa, sei lá, que a gama de atitudes, de gestos de serviço, né, como demonstração de amor podem ser muitas. Então, a minha sugestão para vocês é que, tendo em mente essas 5 linguagens, que vocês procurem então perceber qual é a linguagem predominante das crianças e consigam então supri-las da maneira que elas mais se sentirão amadas, certo? Agora, além desses dois aspectos com relação às crianças, tem mais um que eu acredito que é bastante importante, que é a questão da disciplina, né? Não vou entrar aqui em detalhes de correção física, sim, pode, não pode. Mais uma vez, nós precisamos considerar as especificidades da nossa família, os temperamentos dos nossos filhos, né, e tentar encontrar a medida correta, a medida mais adequada para a nossa realidade específica. Mas o que eu quero dizer com isso? Que você vai precisar trabalhar com uma atenção que tem uma configuração distinta daquela que até então as famílias tradicionais têm lidado. Você agora, como mãe e professora, ou como pai e professor, vai ter que saber dosar novamente essa questão do momento do professor, né? E o papel de pai e o papel de mãe que perpassa então todos os instantes, né? Durante toda a vida. Você nunca vai deixar de ser pai, nunca vai deixar de ser mãe. Ainda que você tenha 80 e seu filho tenha 60, você vai continuar sendo pai e mãe dele. Mas também não sabendo dosar a necessária firmeza para os momentos de estudo,
não ultrapassar a medida e não transformar a casa num quartel. Então, por outro lado, também não cair no outro extremo de passar a ser considerado um colega e não e ser diminuído no seu papel de pai, de mãe, né, em função de desrespeito, de insubmissão, dessas coisas que, vez por outra, as crianças nos testam, né. Então preste atenção a isso, né, não tenha medo de demarcar bem algumas coisas, mas fora isso, seja amoroso, seja paciente. Uma outra dica importante, não, especialmente em se tratando de crianças pequenas, não solicitem muitas coisas para as crianças de uma vez só, mas expliquem aos poucos, né? Então apresentem as solicitações de vocês aos poucos, conforme elas forem realizando aquilo que vocês pedem, né? Uma outra dica que eu acredito que é bastante útil para aquelas famílias que têm mais de um filho e às vezes crianças com idade bastante próxima, é a seguinte: alguns pais têm dificuldades em administrar o momento de estudo, porque daqui a pouco o filho mais velho está lá fazendo as atividades pelo mais novo, ou o mais novo não faz as dele e está lá enchendo o saco do mais velho, ou tem um terceiro bagunçando tudo e querendo que todo mundo vá brincar. O que fazer? Primeiro, mais uma vez, né, não existe receita pronta. O que eu vou apresentar aqui são algumas possibilidades com base em algumas leituras e também algumas famílias que eu conheço que conseguiram contornar as dificuldades que surgem pelo fato de se ter muitas crianças e em algumas ocasiões elas desejarem não cooperar conosco da maneira como nós gostaríamos, né? Uma das alternativas que eu conheci foi a seguinte: em lugar de as crianças fazerem todas as atividades no mesmo ambiente, na mesma mesa ou no mesmo cômodo, colocar uma em cada espaço, ou uma mesinha para cada um, né? Ou um na sala e outro, sei lá, na varanda, de modo que naquele tempo das atividades exclusivas, né, de cada um, eles trabalhem sozinhos, sem a interferência um sobre o outro, né? Isso trouxe bons resultados para uma família que eu conheço. Uma outra alternativa possível é estabelecer horários distintos. Então, até em alguns casos para evitar competição, para evitar zoação, né? Não adianta, bullying não é privilégio da escola, isso acontece na família também, né? E estabelecer horários distintos. Então, no início da manhã você trabalha com uma criança, no fim da manhã você trabalha com outra, né? Ou então com uma pela manhã e com outra pela tarde. Enfim, de maneira que cada uma tenha o seu momento. Perceba que a mãe ou o pai estão se dedicando igualmente ao ensino tanto de um filho quanto de outro, né? E também não tenham as interrupções, atrapalhações e incomodações do outro irmão querendo se intrometer, né? Agora, voltando então àquele aspecto inicial que eu havia mencionado a respeito da infraestrutura e que eu acredito que é o menos importante, embora
desprezível, né? Não irrelevante. Primeiro, tenha um espaço dedicado a isso, não precisa ser um espaço grande, não precisa ser um espaço exclusivo. Eu nunca tive condições de ter um cômodo só para o estudo, né? Sempre morei em lugares em que o lugar em que nós estudávamos era também a sala, ou era um quarto, enfim. Isso não é um problema, isso não é um empecilho, né? Hoje, por exemplo, os estudos são realizados na mesa da sala e é onde nós almoçamos, jantamos, tomamos café, é onde nós recebemos nossos hóspedes e tudo bem, funciona. Mas o importante é que tenha algum ambiente, algum espaço, né, em que a criança possa se sentar confortavelmente, de preferência num lugar adequado para isso, né? Um lugar sem excesso de estímulo. Então, assim, estudar com a televisão ligada do lado não funciona. Com computador, com tablet, a menos que isso seja parte da aula e em função dos recursos que isso traga, deixe isso de lado, né? Facilite ao máximo a concentração da criança e a interiorização, que ela consiga, né, ficar quietinha e prestar atenção. Além disso, que seja um ambiente claro, né, que a criança consiga ver tudo que ela precisa ver, que ela possa ler, que ela possa fazer exercício de pontilhado, de recorte, fazer contas, que ela tenha a visibilidade necessária com a iluminação adequada, né, para não forçar os olhinhos. Inclusive recomendo que vocês, se possível, anualmente levem as crianças no oftalmo, né, porque no nosso caso, nós só fomos descobrir que a Chloe precisava de óculos quando ela tinha 5 anos. E aí ela já tinha feito todo um ano na escola e ninguém tinha percebido nada. E o grau dela é bastante forte. E se nós tivéssemos percebido isso antes, talvez o grau dela não fosse tão alto, tão elevado, né? Mas enfim. Procurem ter os recursos essenciais, né? Bons livros, caderno, lápis, borracha, mapa, um globo, se possível, né? E o resto é complemento, né? Se você puder ter, então, balanças, flashcards, um monte de livros à disposição, um esqueleto de tamanho real, sei lá, excelente, tudo isso contribui muito, certo? Mas o essencial não são essas coisas. Se você tiver os bons livros, se a criança tiver onde escrever, um lapisinho bom para a mão dela, a borracha certa, se ela conseguir enxergar, porque ela está num ambiente com uma iluminação adequada, sem estímulos dispersivos, sem TV, sem gritaria, sem som, enfim, sem esse tipo de coisa, sem tablet. Tendo essas coisas, né, mais o seu exemplo, a sua paciência, a sua dedicação em perceber o modo como ela aprende, o modo como ela se sente amada, não tem segredo. É pro alto e avante,
as crianças vão deslanchar e vai dar tudo certo, tá bem? Então, acredito que sobre esse assunto era isso que eu tinha para dizer para vocês. Se vocês ficarem com dúvidas, por favor, nos escrevam no e-mail, no grupo. Como eu disse já lá no grupo, as perguntas que não são respondidas imediatamente nós estamos arquivando para então na 8ª aula nós esclarecermos tudo aquilo que ficou faltando, tá bem? Então, muito obrigada e até a próxima.